A família da diretora da escola de Serrana, que morreu por complicações da Covid na madrugada de ontem, reclama que a cidade não prestou atendimento médico correto à funcionária pública. A diretora tinha 47 anos e já tinha tomado as 2 doses da vacina Coronavac, mas precisou ser levada para o hospital de Cajuru. Serrana participou do projeto S do Instituto Butantan, vacinou mais de 90% de toda a população adulta. A cidade conta com um hospital estadual, mas os moradores têm feito agora críticas ao atendimento. A escola em Serrana ainda está fechada em luto. Era aqui que Silvia Helena de Castro trabalhava como diretora. Silvia estava em férias e morreu em consequência da Covid-19 num hospital em Cajuru. A irmã dela, Sandra, falou com a gente por Skype e se emocionou. Assim como eu quero o teste da minha irmã de imunização, eu exijo da cidade toda, porque eu estou correndo risco, você, o meu pai, minha família e amigos, e isso é muito grave que está acontecendo. Isso não pode ser omitido. É justamente para saber por quanto tempo dura a resposta imune da vacina contra o coronavírus que o Instituto Butantan promove a segunda etapa do Projeto S em Serrana. Na primeira, o objetivo era analisar o resultado da vacinação em massa, que derrubou o número de mortes e internações por Covid. Agora, os pacientes farão exames de sangue específicos a cada 3 meses. A gente vai fazer essa coleta agora com 3 meses, na verdade a gente já até fez, e depois vamos avaliar também com 6, 9, 12 meses pós-vacinação. Também foi selecionada uma amostra, de 200 pacientes aí para que seja feita a avaliação da imunidade celular, para a gente conhecer essa outro aspecto da imunidade que a gente considera importante. Silvia já tinha recebido as 2 doses da Coronavac. Segundo a irmã, era uma entusiasta da vacina. Ela teve à frente de tudo, ela, tadinha, sempre, nossa, a favor dessa vacina, trabalhou muito pela vacina. Ela trabalha na escola, ela, na volta às aulas, ela recebendo os alunos muito feliz, porque ela estava confiante, nessa vacina. A paciente, segundo a família, era saudável e não tinha outras doenças. Foi atendida primeiro na UPA, de onde foi liberada, mesmo tossindo muito e se queixando de dor nas costas. O raio-x demorou para ser feito. E no Hospital Estadual, em Serrana, ninguém gravou a entrevista para explicar por que Silvia precisou ser transferida para Cajuru quando a situação dela piorou. Ainda são muitas perguntas sem resposta. Nós viemos até a Prefeitura de Serrana com questionamentos sobre as supostas falhas no atendimento da paciente, sobre a falta de vagas e sobre a necessidade de aumentar a fiscalização diante do aumento do número de casos de Covid-19 aqui na cidade. Mas a Prefeitura respondeu por meio de nota que não vai se manifestar. Sandra, que ainda chora a morte da irmã, diz que outras 4 pessoas da família estão contaminadas, incluindo o pai. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. Está muito difícil. Esta semana, a Record TV mostrou o caso de uma enfermeira de Serrana que foi contaminada pela variante Delta. O diagnóstico foi confirmado após sequenciamento genético, feito pelo Hemocentro de Ribeirão Preto. A mulher de 30 anos trabalha num hospital de Ribeirão. Também já tinha sido vacinada e já voltou ao trabalho, depois de ter sintomas leves da doença. No caso da Silvia, não se sabe ainda qual variante a matou. Everton é empresário, está imunizado e acha que a Prefeitura relaxou muito na fiscalização e nas orientações após o Projeto S. Voltar realmente a avisar as pessoas frequentemente sobre as máscaras, o álcool em gel, o distanciamento social e avisar também a população, como eles faziam no começo. No Facebook, sempre avisava os novos casos que tinha, os acontecimentos, que a pessoa, para alertar mais a população, para ficar mais atenta. Dando uma volta rápida por Serrana, não é difícil perceber que muita gente deixou a máscara de lado, o que pode estar contribuindo para a disseminação do vírus e para o aumento do número de casos. A vigilância epidemiológica voltou a ficar em alerta, principalmente com os óbitos de vacinados e não vacinados. A gente está em torno assim, de 60% de vacinados e 40% não vacinados. Óbitos. São poucos, diminuiu muito o número de óbitos, Neste vídeo, o próprio Butantan ressalta que a vacina está ajudando a diminuir cada vez mais o número de mortes e internações. Porém, cada pessoa vai reagir de uma forma ao vírus e à resposta imunológica, que nunca é de 100%. O que ajuda a explicar por que alguns imunizados também estão adoecendo. Nesta situação onde muito mais pessoas são submetidas, a resposta individual de cada um vai aparecer.
Então, existem casos onde num ensaio clínico com um número reduzido, você pode dizer que não houve morte, e depois, num esquema vacinal populacional inteiro, você vê um número reduzido de mortes. Mas isso não demonstra de forma alguma que a vacina não é eficaz e que o dado primeiro é mentiroso, de forma alguma. Por quê? Porque estamos falando de indivíduos, e quanto maior o número de indivíduos submetidos, as respostas individuais elas vão aparecer. No início de agosto, 3 escolas de Serrana chegaram a ter aulas suspensas depois que 6 alunos foram diagnosticados com Covid. Após o período de quarentena, os estabelecimentos voltaram a funcionar. Enquanto os pesquisadores não descobrem mais sobre o tempo de proteção da vacina e as peculiaridades do sistema imunológico na população, Sandra só lamenta que a irmã tenha pago um preço tão alto pela falta de respostas. Eu exijo uma explicação e eu quero justiça, porque pela vida da minha irmã. Bom, desde ontem a nossa produção está tentando respostas da Prefeitura de Serrana sobre todas as reclamações mostradas nessa reportagem, mas não tivemos retorno. O governo do estado disse que a paciente foi levada para Cajuru em menos de 12 horas após a solicitação e que, ao contrário do que foi informado pela família, a paciente e a diretora tinham histórico de comorbidade. O governo estadual não explicou por que a diretora não foi internada no Hospital Estadual de Serrana.